Esse mês nós começamos a falar um pouquinho sobre o Natal. Aliás, é o mês mais apropriado para isso, porque no calendário cristão, Natal não é só o dia 25, mas o conjunto de dias que antecedem o mesmo também é Natal. Eu falava no nosso último encontro que nós temos nos distanciado do real motivo do Natal. Até contei uma experiência que eu vivenciei, que foi de entrar no Google e buscar o tema Natal. Apareceu de tudo: árvore, Papai Noel, boneco de neve, peru, tender. Apareceu de tudo, menos o tema do Natal, aquele que é o motivo real pelo qual nós celebramos essa data. Esse distanciamento do Natal tem provocado também um distanciamento do nosso coração da luz, que é Jesus, aquele que nasce no Natal. E nós temos visto aí muitas desgraças no mundo por falta de luz. E uma outra coisa que esse distanciamento tem provocado é a ausência de paz. As pessoas têm vivido sem paz nenhuma. E essa paz tem trazido um grande tormento para a vida delas. Aliás, eu arrisco dizer que muitos de nós já esquecemos o que significa a palavra paz em si somente. Deixa eu falar de um quadro que existe numa galeria norte-americana, cujo tema desse quadro é paz. Talvez ele seja uma das melhores representações para entendermos o tema. Nesse quadro, há uma tempestade à beira do mar, e eu não sei quantos já vivenciaram tempestade no mar. É só lembrar daqueles filmes que os navios ficam lá no meio do mar revolto, e próximo ao mar você percebe que bem na beira do mar, esse passarinho está fazendo o seu ninho. Quando o autor desse quadro pintou, ele quis dizer assim: paz é aquilo que a gente vive, é o estado de vida que a gente vive, mesmo quando tudo à nossa volta esteja em tormenta, e ali eu consigo construir uma morada. Então, a paz, ela vai além dos fatos à nossa volta, e ela está diretamente relacionada a um estado de espírito, aquilo que eu sinto. E eu não sei que se eu perguntasse aqui hoje, quantos estão com o seu coração realmente em paz? Você saberia responder? Porque as estatísticas têm mostrado que a humanidade, em todos os relatos da sua história, ela tem estado mais em guerra do que em paz. Por exemplo, isso já faz tempo, mas em 1988, o Instituto Moody soltou uma estatística de todos os escritos da humanidade que falam de paz e guerra desde 3.530 anos atrás. E aí, pasmem, a humanidade, em toda a sua existência até então, dos 3.530 anos de registro histórico da sua história, ela esteve menos de 8% vivendo paz. Menos de 8%. A nossa humanidade, ela é mais voltada para vivermos guerra do que paz. E aí você vai falar, então, guerra é ausência de paz? Eu falo que não. Guerra é um pouco mais profundo. Se botar uma cadeirinha aí, eu acho que ela para. É muito mais profundo do que a ausência de paz. Na verdade, eu creio que todos nós vivemos nossas guerras exteriores como reflexo das nossas lutas interiores. A humanidade, desde Gênesis 3, ela vive uma luta interior muito grande, uma crise muito grande, porque desde Adão e Eva nós nos distanciamos naturalmente de Deus. E o que acontece do lado de fora disso é simplesmente um reflexo de quem nós realmente somos por natureza. Bem dizer, se você fala assim, mas Cláudio, eu não me sinto em guerra com ninguém, eu posso falar sem dúvida alguma que a própria pressa que a gente tem na vida é uma busca pela paz. E aí a gente transfere essa necessidade de paz para muitas coisas. Por exemplo, para um relacionamento bem sucedido. A gente briga para os nossos relacionamentos darem certo. É uma pressa, é uma busca. Para que nossos filhos sejam bem-sucedidos, a gente luta, trabalha, batalha para que nossos filhos sejam bem-sucedidos. A gente briga para comprar um carro, a gente luta o ano inteiro para pagar as prestações da casa, e isso tudo gera dentro de nós uma crise tremenda, principalmente quando, ao depositar a percepção da minha paz nessas coisas, eu começo a entender com clareza que às vezes eu estou patinando. Será que essas coisas são suficientes para trazer ao nosso coração paz de verdade? O Natal, a paz é um dos temas
principais do Natal. Ela tanto é que quando Jesus nasce, anjos aparecem a pastores, homens comuns do campo, e falam para eles uma frase que ela exatamente diz a respeito do que aquele menino iria tratar nos nossos corações vindo ao mundo. Lá em Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14, os anjos, eles, como um exército celestial, eles circundam aqueles pastores, homens simples, numa sociedade simples, numa cidade simples, e falam assim: de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Então, quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus, eles já nos dão aqui 2 recados. O primeiro é que Jesus viria para a glória de Deus. Jesus não viria para nos servir. A resposta da vinda de Jesus era que Deus fosse glorificado. E às vezes a gente confunde isso, porque a gente acha que Jesus veio ao mundo para nos servir. E não é. Jesus nasceu para que Deus, o nome de Deus, seja glorificado. Mas na mensagem dos anjos vem um segundo recado. E por isso que eu digo que paz é um dos temas principais do Natal. Os anjos falam assim: e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Percebam que na frase dos anjos, eles fazem questão de citar homens que ele concede o seu favor. O que os anjos estão dizendo, que a paz que Jesus vai trazer é um presente de Deus. Ela não nasce da minha busca. Ela não nasce do meu querer. Então nasce o Salvador, nasce Jesus, que vai glorificar, vai levantar o nome de Deus na terra de uma forma acima da que já vinha sendo levantada, e tem mais, e presenteará aos homens de boa vontade com paz. Quando essa notícia chegou aos ouvidos daqueles que viviam na época de Jesus, ela chegou de uma forma bem estranha, porque, por exemplo, para os ouvintes de Jesus de cultura grega, os romanos, para serem mais específicos, paz era ausência de guerra, era um estado de vida. E existe uma frase muito comum no meio dele chamada Pax Romana, ou seja, Roma precisa viver em paz a partir da sua lei e da sua própria justiça. Quando eles ouvem que isso aí não era a partir da lei e da sua própria justiça, mas da vida de um menino, esse negócio começa a soar estranho. Já os judeus, um outro grupo de pessoas que ouviam a respeito de Jesus, eles entendiam paz, e isso aqui tem que fazer muito mais sentido para a gente, tanto sentido para a gente como para eles. Eles entendiam paz como completude. Então, paz, para os judeus, não é simplesmente ausência de problema. Eu estou em paz porque não tenho problema. Minha vida está uma calmaria. Não. Paz para o judeu era completude. É como se toda a nossa vida fosse porosa, ok? Como uma grande espuma, e alguém completasse os buraquinhos da nossa vida. Quando os anjos falam que Jesus vem trazer essa paz para nós, é dentro desse tipo de pensamento de paz. Ou seja, Jesus concede paz, Deus, através de Jesus, concede paz a você, tampando os buracos da vida. Que buracos são esses? Buracos que foram criados pelo nosso distanciamento natural de Deus. Então Jesus, ele traz uma paz que ninguém mais oferece. É uma paz que nos desafia de todas as formas. Inclusive o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele vem nos falar dessa paz, que é uma paz capaz de retirar toda a nossa ansiedade. E aí vem um recado, meus amigos, que eu queria deixar muito claro. Perceba se a sua ansiedade, aquilo que tem te tirado a paz, não é porque você tem depositado ela em outras coisas que não sejam Jesus. Porque tudo aquilo além de Jesus, que mesmo Deus possa te conceder, mesmo Deus pode ser tirado de você. Menos a paz de quem caminha com Jesus. Isso ninguém pode roubar com você. Jesus veio para completar a nossa existência. A Cláudia me pediu, lembrei o presente de Natal que você me pediu, viu, amor?
Ela me pediu um presente de Natal, aí eu passei vergonha, porque ela falou assim, Cláudio, qual foi o presente de Natal que eu te pedi? Eu falei, não lembrei. É porque eu achei tão simples o presente que ela me pediu. Eu posso contar para ele seu presente de Natal? Você também não lembra, né? Mas tudo bem, agora eu lembrei. Lembrei aqui. Ela estava do meu lado esses dias e falou assim, eu já sei que eu quero de Natal esse ano. Aí eu falei, ok. Já fui preparando o bolso, tirando a carteira. Eu quero um quebra-cabeça. Putz. Simples assim? É um quebra-cabeça. Ela falou mais, eu não quero um daqueles complicados que nem a Isabelle, a nossa filha, gosta de montar, de 5.000 peças. Eu quero um bem simples. Falei, melhorou ainda, Senhor, obrigado. Ficou bom demais, fala a verdade. Olha que presente bom. Amanhã eu vou correr lá na loja do shopping para comprar o quebra-cabeça. Vou perguntar até o tema. Qual o tema que você quer? Eu não sei quantos de vocês já montaram quebra-cabeça e já vivenciaram a sensação de não achar a peça que você precisa para completar o bendito quebra-cabeça. Vai te dando uma ansiedade, uma agonia, uma angústia. E cadê a peça? Aí você começa a querer combinar por cor. Aí você vê o formato da anterior que é juntar. Não é assim, não é a sensação de quem monta quebra-cabeça? Tanto que ela me chama para montar junto, eu nem monto, porque eu vou ficando estressado. Esse negócio para mim não dá certo. Meu cérebro não consegue processar, ficar ali assim. Ó. Isso é coisa para quem gosta de fazer ponto cruz. Não funciona para mim. A paz que Jesus dá é a peça que falta para o quebra-cabeça da nossa vida. Não tem outra que encaixe ali. Para a gente ver o quebra-cabeça completo, é só Jesus como a peça que falta. Não adianta você colocar outro valor no lugar de Jesus, porque qualquer coisa que lhe possa ser tirado, possa ser lhe dado, até por Deus, pode ser tirado de você. Vocês viram a Fernanda acabar de falar. Imagino que para chegar a Rafa, né? Eles sonharam, vocês que estão com criança nova, eles planejaram, eles montaram o quarto, e de repente, em 1 minuto de hospital, de centro cirúrgico, alguém diz, não está puxando ar. Até nossos filhos podem ser tirados da gente. E aí? Aliás, uma frase muito sábia do Túlio, meu companheiro de caminhada de seminário, eu conheci o Túlio antes da Fernanda, é uma frase que devia fazer parte do nosso coração quando o assunto é paz. Eu abri, não sei se quando vocês repararam, ele falou assim, eu abri a Bíblia e eu entendi que a minha filha, antes de ser minha, é do Senhor. Ponto final. Porque se eles colocassem a esperança deles, ou se a necessidade do coração deles fosse na Rafa, e Deus quisesse tirar a Rafa, eles estariam vivendo em agonia até hoje. Não há nada que nos é dado que não possa ser tirado. Por isso que Paulo fala assim, não coloquem a ansiedade de vocês em coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graças. Eu gosto dessa última parte desse versículo, com ações de graças, que Paulo já fala assim, peça, mas já agradece, porque o que vier de Deus será bem-vindo. É isso que Paulo está falando. Ele vai mais adiante, apresentem seus pedidos a Deus. E aqui vem a parte desse texto que me impacta. E a paz de Deus, a peça do quebra-cabeça que só Deus pode encaixar, que excede todo entendimento, que a nossa razão não consegue compreender. Eu não consigo compreender porque eu estou perdendo um filho, eu não consigo compreender porque eu estou perdendo uma casa, eu não consigo compreender porque eu estou perdendo um relacionamento, eu não consigo compreender porque eu estou adoecendo e morrendo, mas a minha paz precisa estar em Deus. Por isso que Paulo fala que é uma paz que a gente não consegue entender. É aquela que Deus concede aos homens de boa vontade. Essa paz, que excede todo entendimento, ela guardará em primeiro lugar o coração de vocês. A paz de Deus, ela guarda o nosso coração.
mesmo quando ao nosso lado só há tempestade, a paz de Deus pede que nós construamos o nosso ninho do ladinho dele, porque ali tem paz. Eu espero que ninguém tenha visto um furacão na vida. Alguém já viu um furacão na vida? O furacão, às vezes, tem velocidades tão grandes que eles arrancam casas inteiras, carregam pessoas, carros. Quem assistiu o filme do Super-Homem lá, lembra do pai dele sendo arrastado pelo furacão. Lembra disso? É só naquele filme que tem isso, porque a história não conta, mas lá foi arrancado. É verdade. Você sabe qual é o lugar mais calmo do furacão? Onde os ventos à volta arrancam tudo e destrói tudo? É no olho do furacão. Quando Jesus está no centro da nossa vida, a nossa volta pode estar um tormento, mas ali está sempre calmo. Dá para entender isso? Não dá. Mas essa paz que Paulo fala, que excede entendimento, que guarda o nosso coração. Paulo também fala que a paz que Deus dá, ele além de guardar o nosso coração, ele guarda a nossa mente. Tem coisa que fica mais atormentada na nossa vida do que a nossa mente quando a gente tem problema? Quem consegue fazer algo produtivo com uma mente atormentada? Me diz. Não sai. Nós ainda, alguns de nós que dependem da criatividade, fica pior ainda, porque a gente não consegue criar nada. A gente só enxerga problema. Mas se é a paz de Deus que toma conta do nosso coração, pode estar girando os ventos dos furacões da vida a 1000 por hora à nossa volta. Mas ali tem paz. Essa é a paz do Natal. Essa é a paz que Jesus veio trazer. É a paz onde a certeza de todas as coisas estão em Deus. Eric Barker, um missionário britânico, que foi plantar igrejas em Portugal, lá na época da Segunda Guerra Mundial, recebeu uma notícia que a guerra estava chegando muito próxima dele e de sua família. Ele tinha lá uma família com 8 filhos e a guerra estava muito próxima. Aí ele recebeu um conselho. O conselho foi assim: pega a sua família, embarca no primeiro navio e vão embora daqui, pelo amor de Deus, porque essa guerra vai acabar com tudo, vocês estão perdidos. Aí Eric pegou a família, mais alguns irmãos, mais a irmã dele com a família dela, colocou no barco e falou: vão indo, que eu estou chegando lá. E ele saiu para resolver algumas coisas da igreja, com as pessoas da igreja, e mandou a família na frente. A família foi, só que as coisas da igreja tomaram tanto tempo dele que ele perdeu a noção do horário, e aí o barco foi embora com a família dele. E naquela época não tinha celular, não tinha nem como ligar para saber. Ele passou a semana à espera do próximo barco, a guerra intensa, e domingo ele tinha que ir para a igreja falar de Jesus. O motivo dele estar em Portugal naquela época. Pouco antes do encontro, ele recebeu uma mensagem. Ele recebe essa mensagem, vem à frente da igreja, que nem eu estou aqui hoje. Ele fala assim: acabei de receber a palavra de que a minha família chegou em casa em segurança. E ele tocou o encontro. Muito tempo depois, ele veio saber que o navio da sua família tinha sido torpedeado e afundado e todos morreram. E ele tocou o culto em paz, porque a família dele havia chegado em casa. Eles estavam na casa do Pai. É só Deus que dá essa paz. Não tem outro motivo a não ser Jesus para dar essa paz. E hoje eu quero conversar rapidinho dessa paz a respeito de um texto que é pouco lido. Ninguém gosta de gravar nome. Não precisam gravar os nomes que estão aqui e nem querer colocar nos seus filhos e netos, tá bom? É só para a gente alinhar o pensamento. Porque um dos textos que falam do Natal é o texto da genealogia do Natal, de Jesus. Todo mundo sabe o que é genealogia? Árvore genealógica? Então vamos ver o currículo de Jesus. Esse texto fala disso. Está em Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. Diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos.
Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, e Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, e Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias, não o Josas, mas o Josias, viu? E Josias gerou Jeconias e seus irmãos. No tempo do exílio da Babilônia, depois do exílio da Babilônia, na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou, olha que nome lindo para colocar nos netos, Zorobabel. Viu, Márcia? Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eleaquim. Eleaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, e Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi ao exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. E assim você já deve estar querendo me xingar. O que essa história tem a ver com Natal e com paz? Mas antes de eu contar essa história, eu preciso falar daquilo que envolve essa história, tá bom? Toda a história, na verdade, isso é um currículo de Jesus. E aí eu preciso falar um pouquinho do primeiro versículo e do versículo 17, para vocês saberem aonde se encaixa Jesus. No versículo 1, Mateus dá a primeira característica a respeito de quem Jesus é. Jesus é o filho de Davi. Davi foi o maior rei de Israel. Então Jesus, o que Mateus está falando é que Jesus é aquele que veio instaurar o reinado de todo Israel. Jesus é da dinastia real. Jesus é aquele que veio resolver o reino de Deus sobre a terra. Mas Mateus também no versículo 1 não fala só disso, ele fala que Jesus é filho de Abraão, o antecessor de Davi. Abraão foi o homem onde Deus chama o povo pela primeira vez, onde Deus escolhe esse povo e dá uma promessa. E esse povo nós podemos ouvir como Israel e também como a igreja, porque nós somos continuidade desse povo. Nesse povo, a promessa era: vocês terão uma terra prometida, e a terra prometida era conhecida como Canaã. Esse povo mais tarde caminharia com Abraão até a terra prometida, voltaria para o Egito, ficaria lá 400 anos, seria oprimido pelo faraó, e depois, sob a direção de Moisés, eles iriam de novo para essa terra prometida. Mas, Cláudio, que terra prometida a igreja espera? A eternidade. Nós temos uma promessa de eternidade. Todos aqueles que estão com Cristo, que fazem parte desse povo, têm um povo, e tem uma promessa, e tem uma aliança. Olha quanta informação só no primeiro versículo. Quando Mateus constrói a genealogia de Jesus, ele falou: Jesus é o rei do povo que tem uma promessa, o qual Deus fez uma aliança com ele. A aliança no Antigo Testamento era a aliança de Moisés. Essa não foi perdida, mas ela sofreu um upgrade. A nova aliança é feita no sangue do Cordeiro do próprio Jesus. Por isso que na Santa Ceia, na hora de falar do cálice, que simboliza o sangue, ele fala: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, quando Mateus entrega o currículo de Jesus, ele fala assim: esse é aquele que vocês sempre esperaram para reinar sobre a vida de vocês, esse é aquele que vai cuidar do povo de Deus, a dizer à igreja, esse é aquele que vai conduzir vocês às promessas de Deus, e esse é aquele que tem a única e verdadeira aliança com Deus. Quando Mateus termina o texto, vocês vão reparar que ele fecha o texto com os mesmos caras: Abraão,
Davi, aí ele cita o exílio do povo, um momento triste na história do povo de Deus, que se afastou de Deus e Deus coloca eles num lugar para serem testados, provados, traz de volta, e 14 gerações. Mas tem um detalhe que só estudando esse texto com mais profundidade a gente consegue perceber. De Abraão até a mãe de Jesus, o verbo usado foi gerou. O anterior gerou o seguinte, o anterior foi o criador do seguinte, o anterior, a partir do casamento do anterior, o seguinte nasceu. Quando chega em Jesus, o texto muda significativamente. Quando ele vai falar de Jesus, ele deixa claro que não foi alguém que gerou Jesus. Ele usa o verbo num tempo verbal que fala assim, ele foi nascido. Não foi Maria que gerou Jesus, não foi José que gerou Jesus. Jesus foi nascido. Que estranho isso, não? Estranho para ouvidos desatentos. Mas para ouvidos atentos, sabem que Jesus foi nascido em Maria através do Espírito Santo. Não teve fecundação. O Espírito Santo coloca Jesus em Maria. Então ele não... Por que isso? Você já parou para pensar o porquê disso? Porque se Jesus é gerado de José, o pecado da humanidade caminharia junto com ele. E em Jesus não havia pecado. Em Jesus nunca houve ausência da presença de Deus. No coração de Jesus nunca nasceu a necessidade de estar distante de Deus. Pelo contrário, ele veio para encapsular a nossa vida sem pecado. Então ele foi nascido. E mais interessante ainda, é que quando Mateus vai relatar o nome de Jesus, ele fala, foi chamado. Mas no versículo 25, que não está aqui, você entenderia claramente o porquê disso. Porque o nome de Jesus foi dado pelo próprio anjo. Não foram os pais que escolheram o nome de Jesus. O anjo, quando aparece para José, e por que o anjo fala para José? Porque era responsabilidade do pai colocar nome nos filhos. Falou, José, você vai colocar o nome dele de Jesus. E Jesus para José não soa com J, que nem para nós. Porque quando eles estavam conversando, eles não estavam falando em português. Aqui vocês estão usando o tradutor universal, Cláudio. Mas naquela época, eles estavam ouvindo em hebraico ou aramaico. E então eles ouviam uma palavra diferente de Jesus. Não é Jesus, eles ouviam Yeshua. Yeshua. E Yeshua era o nome de Josué, perdão. Josué foi o líder dos judeus, dos hebreus, que entrou com eles na terra prometida para conquistar a terra que era de herança. O que Mateus está nos ensinando, que aquele que é o rei, que é o pai, que é o dono da igreja, que tem um povo, que tem uma promessa e tem uma aliança conosco, é aquele enviado por Deus, ou nascido de Deus, que vai nos fazer atravessar essa vida, com todas as tormentas que ela tem à volta, manter o nosso coração em paz, e vai ser o libertador de todos nós. É isso que Mateus está ensinando para a gente. Agora só nos resta a pergunta: que tipo de pessoas Jesus está tirando dessa vida? A que tipo de pessoas Jesus está trazendo paz? E, gente, eu confesso para vocês que não dá para conversar a respeito de todos. Você viu a quantidade de nomes criativos que tem ali. Mas eu vou conversar a respeito de 4 características de pessoas que Jesus veio trazer paz. A primeira, 3 são mulheres, mas aí para as mulheres não ficarem ofendidas comigo, o último é um homem, tá bom? Para não dizer que a culpa é só delas. A gente não precisa dizer isso, Paulo já falou disso lá em Timóteo. Eu não preciso repetir. Mas o que eu quero falar para vocês, que outra característica estranha é se achar mulheres numa genealogia antiga. Porque mulheres não eram contabilizadas, eram só os homens que importavam. E Jesus desafia a cultura da época, a cultura machista. Olha como é que Jesus é atualizado. Ele entra na cultura machista e fala assim, as mulheres têm valor, de igual maneira que os homens, porque diante de Deus, homens e mulheres são iguais.
criação do mesmo Deus. Mas essas mulheres têm características interessantes. São as mães de Jesus. A avó, a bisavó, a tataravó, não sei em tantas gerações quantos para trás tem. Mas a primeira dela nos ensina que tipo de pessoas Jesus veio trazer paz. O nome dela é Tamar. Jesus veio trazer paz para as nossas vidas, independentemente das nossas histórias. Não sei quantos conhecem a história de Tamar, não dá para ficar aqui falando muito tempo sobre ela, mas Tamar casou-se em primeiro lugar com Judá. Judá era filho de Jacó. Judá não era um cara legal. Aí Deus foi lá e matou Judá. Tamar ficou viúva. Aí o pai dele falou assim... Não, perdão, ele não casou com Judá, estou falando besteira, estou adiantando a história. Casou com o primeiro filho de Judá, perdão, esquece, apaga Judá ainda. Aí falou assim, o Judá falou assim, o primeiro filho morreu, aí a lei diz que eu tenho que dar o segundo. Aí ele foi lá, o primeiro é vou falar em sorocabês, tá? Aí foi lá o segundo, Onã. Onã não queria dar filho para Tamar. Adivinha o que aconteceu com Onã? Morreu. Aí Judá começou a ficar cabreiro, porque só tem mais um. Só tem mais um. E ele foi enrolando para seguir a lei e dar filho, o terceiro filho dele, para Tamar. Tamar arquitetou um plano. Olha o plano da mulher. Mulher, quando arquiteta plano, ninguém segura. Ela se veste de prostituta, sabia o caminho onde o Judá ia passar, pai dos dois mortos e mais o terceiro que não queria dar, botou mini saia, vestido tubinho, batonzinho, perfume Mary Kay e foi lá. Daqui a pouco passa Judá. Aí Judá sente aquele cheiro no ar assim. Onde vem esse cheiro? Aí olhou aquela moça bonita, falou assim, vamos bater um papo, assim, é fácil assim, facinho, tá facinho assim? Tá facinho, Judá, pode vir. E aí foram lá, vocês sabem para que eu não preciso explicar. Sapeca o iaiá. Foram lá. Daqui a pouco, vem um fofoqueiro. Nessas histórias sempre tem um fofoqueiro, não tem? Estava lá, tirou o celular, filmou, guardou no bolso, e foi falar com quem? Com o Judá. Judá é o seguinte, a sua nora infringiu a lei, ela precisa ser apedrejada. É claro, vamos apedrejar, vamos matar. Ele falou, mas vem cá, dá uma olhadinha no telefone aqui, ó. Era contigo. Aí ele, imagina que o cara ficou branco naquela época, né? E ficar branco naquela época era difícil, era que nem eu, tudo morenão, Jesus de olho azul e cabelo louro só em filme da idade e pintura da Idade Média. Ficou branco. Aí Judá deu aquela engasgada, falou fazer o quê? Porque na Bíblia, fazer sexo com alguém é casamento. Já pensou se isso fosse hoje em dia também? Rapaz, o problema é que ia dar. Pior. Tamar engravidou do Judá. E teve 2 filhos. Pérez e Zerá. E Tamar faz parte da família de Jesus. Você sabe o que me ensina a história de Tamar? Que Deus vem trazer paz à nossa vida quando nós nos rendemos ao amor deles, mesmo independente das nossas histórias. E não tem nada pior para comprometer a minha vida e a vida de vocês do que as nossas histórias. Nós temos histórias que nós não ousaríamos contar para Deus, que nós queremos guardar nos lugares mais escondidos do nosso coração e fechar ali a 7 chaves. Nós temos vergonha de algumas das nossas histórias.
Mas as histórias que nós ocultamos dos olhos dos homens são todas abertas para Deus. E Deus nos ama e nos busca se nós fazemos parte de um plano dele, mesmo independentemente das nossas histórias. E infelizmente, às vezes a gente não percebe isso. E nós, em vez de entregarmos o nosso coração a Deus, nós continuamos nos culpando de coisas que Deus já não nos culpa mais. E se sente culpa ainda, eu quero te falar essa noite, entrega nas mãos do Senhor. Porque Ele transforma qualquer história. Transformou a de Tamar, transformou a minha, transformou de alguns de nós aqui e pode transformar a sua também. Mas vamos para outra mulher. Raabe. Raabe morava em Jericó, uma cidade populosa. Uma cidade onde passavam muitos homens de diversos tipos de lugares. E homem naquela época, chegava numa cidade, eles procuravam duas coisas: bebida e mulher. Foi quando Raabe fez a escolha de ser prostituta. E prostituta, se mulher já não era valorizada, imagina a mulher prostituta. Só que Jericó estava no caminho de Deus. E Deus fala assim, manda 2 espiões até Jericó, Josué, manda eles investigarem a cidade, para que eles voltem com relatórios a respeito dela, e vocês invadam a cidade. E os espiões foram. Quando os espiões entraram na cidade, na surdina, eles não estavam bem na surdina assim. O rei de Jericó ouviu, tem espiões do povo inimigo aqui. Vão atrás deles. Quando eles souberam que os soldados do rei estavam indo atrás deles, eles fogem. E quem acolhe eles? Raabe. E você sabe por que Raabe acolhe eles? Não era porque eles tinham olhos azuis ou que ela queria ganhar dinheiro da vida com eles. Ela acolhe eles porque viu Deus através deles. E falaram, entra na minha casa. Eles perguntaram, o que você quer que eu faça por você? No dia que vocês invadirem Jericó, não me matem e nem a minha família. E quando os soldados bateram na porta dela, ela joga um fio vermelho por cima. Um fio não, uma corda, que fio não ia segurar. Jogou uma corda por cima da sacada que descia pelos muros de Jericó, e eles, fugiram. E quando Israel invade Jericó, a promessa do Senhor para a vida de Raabe é cumprida. Nem ela e nem sua família foi morta. Sabe o que isso me ensina? Que mesmo que façamos opções duvidosas que nos atrasam a vida, Deus muda a nossa vida. Talvez a sua opção não tenha sido a de Raabe, mas nós a todo tempo temos que fazer escolhas, e algumas são duvidosas, e temos vergonhas dela também. E essa noite eu quero te dizer, nesse Natal eu quero te dizer, Jesus veio para trazer paz às suas opções erradas. Entrega para Ele. Se não entregou, entrega. Jesus veio atrás de pessoas com histórias complicadas, que nem nós, e Jesus veio atrás de pessoas que fizeram escolhas erradas da vida, que nem a gente também. E não adianta querer esconder isso para Deus, porque Ele já sabe. E aí me leva para a terceira mulher, Ruth. Essa é um pouco mais simples. Havia em Israel um conceito de que Deus só abençoaria quem nascesse em Israel. Quem não fosse da patotinha de Israel, não era abençoado. E Ruth casa com o filho de Noemi, que era israelita, e vai para outra terra. Para uma terra onde o pessoal de Israel não valia nada. O problema, eu não sei o que acontece com essas mulheres da Bíblia, eu não sei o que acontece. Mulheres de Deus, não repitam as histórias das mulheres da Bíblia, porque morreu o filho da Noemi também. Mulheres da Bíblia devem ser conhecidas como viúva negra, né? Elas casam, os homens morrem. Enfim, Noemi ficou despreparada, porque uma mãe sem um filho, ela morria de fome. E ela resolve voltar para Israel. E Ruth, que não tinha nada a ver com a história de Israel, fala assim, eu vou com a senhora, porque eu sou fiel à senhora.
E quando chega em Israel, elas fazem uso de uma lei que Deus tinha dado ao povo. Quando alguém plantava alguma coisa, olha que coisa legal. O que caía no chão e o que ficava à volta, ninguém podia colher, porque era para os pobres. E elas eram pobres, não tinha homem provedor da casa. Naquela época o homem era o provedor, era assim. E elas colhem as espigas, e nessa chega Boaz, vê Ruth e fala assim: Cruz, chonei. Gostei. E às vezes, gente, e essa história me ensina que às vezes nós nos achamos desmerecedores do amor de Deus pelas nossas vidas. Nós nos sentimos como Ruth, estrangeiros diante de Deus. Eu conheço pessoas que falaram assim: Deus nunca vai olhar para mim. Mas Deus olhou para Ruth. Você tem nada a ver com a história daquele povo. Amou a vida de Ruth, como Ele ama a sua vida, como Ele ama a minha vida. E não importa onde você esteja, que o amor de Deus é o mesmo e do mesmo tamanho por você. Esse é outro tipo de pessoa que Jesus veio trazer paz no Natal. Pessoas que acham que Deus não as ama. E eu estou aqui para dizer essa noite para você que Deus te ama do jeito que você é, onde você está, sem precisar fazer nada mais, nada menos por isso. Para não apanhar das mulheres, eu termino com a quarta e última história. Davi. Esse então é um cidadãozinho sem vergonha. Alguém aqui tem melhores amigos? Melhores amigos? Eu tenho bons amigos. Esses dias eu soube que um grande amigo de 20 anos do Rio de Janeiro está vindo morar em Sorocaba. Imagina. Olha só. Ele ligou para mim: Cláudio, estou indo morar em Sorocaba. Vocês não imaginam a alegria a festa que eu fiz quando eu soube disso. Eu não acredito, cara. Minha empresa está mudando, a empresa que eu trabalho está mudando para São Paulo, e para vir para São Paulo é melhor morar em Sorocaba e trabalhar em São Paulo. Ele trabalha numa grande empresa do setor financeiro do Brasil. Falei: cara, venha, eu quero te ensinar tudo de Sorocaba. Já fiquei ansioso, sem ele ter dado nem a resposta para a chefe dele. E Davi tinha uns amigos assim. E o nome de um grande amigo de Davi se chamava Urias. Tanto que, antes de Davi ser rei, Davi é perseguido pelo rei anterior, cujo nome era Saul. E Davi foge para o exército só com os brothers dele, só com os melhores amigos. E esses amigos amavam tanto Davi, que no momento que Davi se esconde para não ser morto por Saul, esses caras formam um cerco à volta de Davi, sacam as suas espadas e falam: Davi, a gente morre, mas você não morre nesse lugar. E estava Urias lá com a espada na mão, no meio daquele cerco, falando: nós vamos defender esse nosso amigo. Quem não queria ter um amigo assim? Davi sobreviveu, virou rei. Saul morreu junto com seu filho Jonatas. E naquela época, os reis tinham que ir para as guerras. O rei era aquele cara do cavalo da frente. Só que Davi estava na vida mansa. Quando ele estava no perrengue, ele precisou dos amigos. Ele estava na vida mansa, ele mandava o general para a guerra, está lá no 2º livro de Reis, e sabe o que ele fazia? Dormia. 10 horas da manhã, Davi dormindo. E a turma na guerra desde cedo. A esposa da batalha desde as 6 e o malandro dormindo em casa. Botou lá o bermudão de dormir, saiu de casa, foi na sacada. Aí ele olha assim: que moça linda. E chama o empregado dele: quem é essa? Ah, meu amigo, essa aí já tem dono. Sabe quem ela é? Esposa do Urias, aquele que morria por você. Verdade, logo do Urias, não pode ser de outro, não? Aí Davi sentou, aí ficou naquele desejo profundo, e a gente tem que tomar cuidado quando os desejos excessivos começam a tomar conta do nosso coração, que a gente faz besteira, né? Aí ele pensou, abriu o notebook e falou assim: preciso mandar um e-mail. Meu caro amigo general, Urias está com você aí na batalha? Tá. Faz o seguinte: coloca ele na primeira linha de batalha da pior batalha que vocês vão ter. Aí o general: mas você tem certeza? O WhatsApp, né?
É nesse lugar mesmo, coloca ele aí. Cara, mas ele é teu amigo. Ele estava lá no deserto, disposto a morrer por você. Não coloca, vai por mim, eu sou o rei, manda quem pode, obedece quem tem juízo, vai por mim. E o general não tinha outro jeito senão obedecer. E Urias morreu. Davi chegou lá e juntou na mulher do Urias, já tinha dormido com ela, e aquela mulher engravidou. O primeiro filho morreu, nasceu um segundo filho depois, o nome dele é Salomão, o segundo maior rei que Israel já teve. Compra essa briga. Pior. Você teria um amigo assim? Você quereria um amigo assim do seu lado? Pior. Olha só. Jesus estava com seus discípulos. E entra Davi na história. Eu acho que algum fofoqueiro, devia ter discípulo fofoqueiro, eram 12, é impossível que não tivesse um fofoqueiro. Falou assim: rapaz, tu leu lá no jornal daquela época o que Davi fez, cara? E Jesus olha para eles e fala assim: pois é, ele fez mesmo. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Está aí um homem segundo o coração de Deus. Compra essa. Os valores de Deus para a nossa vida são invertidos. Nós aprovamos as pessoas pelos méritos e desaprovamos pelos seus erros. Deus avalia as pessoas pelo coração dela. Jesus olha para os seus discípulos e falou: aí está um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha duas características que a maioria de nós não tem. Ele se arrependia profundamente das suas borradas e nunca mais fazia. E a segunda, nunca abandonou Deus por nenhum outro Deus. Nunca. Tanto que a Bíblia, toda vez que cita um rei ruim, ele cita um rei que fez atos conforme Salomão e os sucessores de Salomão, mas Davi nunca na Bíblia foi citado como um rei ruim. E sabe por quê? Não é porque ele não errava, é porque ele tinha o coração dele fiel ao Deus da aliança, da promessa e do povo dele. E Jesus veio dele. E aí a última lição dessa noite é que eu não sei se você se culpa de algum erro na sua vida. Parecido com o de Davi, que pode ser pior do que o de Davi, mas eu quero te falar em nome do Jesus do Natal. Não tem erro na nossa vida que não possa ser perdoado por Deus. Deus nos ama independente da nossa história. Deus nos ama independente das nossas escolhas. Deus nos ama independente de onde a gente veio. E Deus nos ama independente dos nossos erros. E Jesus veio trazer paz para pessoas assim. A genealogia de Jesus, a história do Natal, nos contam que independente de nossas histórias, origens, escolhas, erros, tanto reis como prostitutas, morais como imorais, homens e mulheres, rico e pobre, judeu ou gentios, estão no mesmo pé de igualdade diante de Deus. Podemos todos ser filhos e filhas amados de Deus. Diante de Deus, o que nos iguala como seres humanos não são os nossos méritos, mas a nossa natureza pecadora. Por isso, o autor de Hebreus diz assim: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. É por isso que Jesus veio, é por isso que Jesus encarnou, é por essa história que nós comemoramos o Natal.
Porque Deus sabe a dor do teu coração. Ele viveu dores muito parecidas com a dor de vocês. Ele sabe a tempestade que está à sua volta. Ele conhece a tormenta que está no seu caminho. E ele falou, e ele teve paz em se tornar ser humano igual a nós e viver essa mesma tormenta, essas mesmas lutas. Sofreu a ponto de sentir fome, sofreu a ponto de sentir sede, sofreu a ponto de sentir dor, precisou ser cuidado quando criança, precisou ser amado por pais, precisou ser rejeitado pelas pessoas. Jesus sofreu bullying e mesmo assim continuou confiando nos planos que Deus tinha para ele. E a história do Natal veio para nos dizer: tenha paz em Cristo Jesus, porque Ele sabe das suas necessidades. Eu quero terminar aqui com uma frase de um autor que eu não me lembro, onde ele fala que na sociedade em que nós vivemos, o maior anseio de uma criança, de um jovem, de um adolescente, é ser rei, ser bem-sucedido. E o maior anseio de Deus foi se tornar menino, para que nós soubéssemos como é ser amado por Ele. Essa é a história que nós temos que continuar contando no Natal, para pessoas que se sentem culpadas com as suas histórias, com as suas escolhas, com as suas origens. Essa é a verdadeira história do Natal. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.